Capítulo 456 Não deixando nada para trás. Pelos próximos dias, a vida de Sun Yi se tornou bastante monótona. Ele meditaria enquanto circulava a essência das sombras através das bobinas da serpente da alma para acelerar sua recuperação, despejaria no arco de obsidiana. E repetiria o processo. A cada ciclo, as runas ao redor do portal ficavam mais brilhantes. O portal estava lentamente ganhando vida, enchendo Sun Yi de uma esperança tão intensa que ele lutava para contê-la. Ele não tinha dúvidas de que seria capaz de ativar o arco. E então? Ele iria para a Torre de Marfim, encontrar um meio de descer de volta para as Ilhas Acorrentadas, de alguma forma, e voltar para o mundo real. E comprar um novo refrigerador. E enchê-lo com todo tipo de comida. Sentado no chão de pedra do nível mais alto da Torre Ébano, Sun Yi olhou para o baú cobiçoso, que estava próximo, com uma expressão ressentida. Ele sabia muito bem que não havia mais carne ali, nem qualquer outro tipo de comida. Quem diria que um dia ele sentiria falta da carne vil do mímico mordaz? Acho que nunca se deve dizer nunca. Sun Yi estava perto de recuperar completamente a essência das sombras, então seus pensamentos começaram a divagar. Por tédio, ele mergulhou no mar da alma, encarou as sombras por um tempo, depois andou de um lado para o outro, então convocou algumas de suas memórias e leu suas descrições pela 100ª vez, depois encarou os imponentes sóis negros de seus núcleos das sombras, depois andou um pouco mais, e convocou algumas outras memórias. Entediante. Tão entediante. Depois de um tempo, finalmente algo chamou sua atenção. As runas da máscara do tecelão. Aparentemente haviam mudado um pouco. Antes, havia vírgula no lugar do nome do terceiro encantamento. Depois que Sun Yi ativou esse encantamento, quase fritando seu cérebro no processo, o nome mudou, no entanto. Ele piscou algumas vezes e então olhou para as runas novamente. Eu li certo? Mas não havia erro. Os 2 primeiros encantamentos eram os mesmos de antes, manto de mentiras, e truque simples. O terceiro, no entanto, agora tinha novas runas descrevendo-o. Encantamento da memória. Onde está meu olho? Descrição do encantamento. Onde está meu olho? Ajuda o portador a vislumbrar o tecido do destino. Sun Yi olhou para as runas com uma expressão impassível por alguns momentos e então riu tão alto que foi expulso do mar da alma. Ó deuses! Onde está meu olho? Impagável. Quando ele terminou de rir da estranha sensibilidade de nomenclatura de tecelão, o ciclo de restauração da essência das sombras estava completo. Sun Yi balançou a cabeça, sorriu e depois se levantou e convocou a visão cruel. Nesse ponto, o círculo de runas estava queimando com um radiante branco furioso, transformando o sombrio salão negro em uma tapeçaria contrastante de escuridão e luz. Parecia que o ar dentro do arco tremeluzia levemente, embaçado pelo calor. Ele caminhou em direção ao arco de obsidiana e, sem perder tempo, o tocou com a ponta da lança prateada. Mais uma vez, sua essência da alma foi devorada a uma velocidade terrível. Dessa vez, no entanto, apenas metade dela foi consumida. Enquanto uma luz brilhante de repente atingia Sun Yi nos olhos, ele deu um passo involuntário para trás e levantou uma mão para protegê-los. Uma brisa fresca acariciou seu rosto, e ele de repente conseguiu sentir casca, grama, solo, vida. Quando seus olhos se ajustaram ao brilho, Sun Yi abaixou lentamente a mão e olhou para o arco com uma expressão perplexa. Era como se uma fenda na realidade tivesse aparecido dentro da torre de ébano. Ao redor do portal, o salão estava exatamente como antes, escuro, sombrio, cortado de pedra preta sem brilho. Dentro do portal, no entanto, havia um céu azul claro. A luz do sol invadiu subitamente a torre de ébano depois de milhares de anos passados em total escuridão, trazendo consigo o som do vento e o farfalhar das folhas. Sun Yi podia ver os céus, mas também o chão. Um belo prado verde se estendia a partir de onde o piso de obsidiana terminava, cheio de vitalidade e vida. A sombra de uma árvore alta fazia sombra na proximidade do portal, e havia um caminho de pedra branca que se estendia dele em direção a certa distância, um muro branco imaculado se erguia mais alto do que Sun Yi podia ver através do portal. Cercado pelo céu azul, nuvens e grama verde vibrante, parecia ser a personificação da beleza e da tranquilidade. Toda a visão era como um paraíso. Ele engoliu em seco. A Torre de Marfim.
Mordred estava certo. Além disso, julgando pela suavidade com que a grama balançava ao vento e o movimento preguiçoso dos galhos da árvore, a ilha celestial realmente não era afetada pelo esmagamento. Nesse aspecto, pelo menos, estava segura. Sim. De repente tenso, Sun-Yi olhou rapidamente para o círculo de runas. Como ele esperava, estava ficando mais fraco. O portal estava consumindo a pequena quantidade de chama divina em que Sun-Yi havia conseguido carregá-lo nos últimos dias e logo se fecharia. Maldição! Bem, não era como se ele não estivesse preparado para atravessar o arco assim que se abrisse. Ele havia feito tudo o que queria fazer na Torre de Ébano, dadas as circunstâncias. Não havia muito a ser feito aqui, para começar. O tempo havia destruído qualquer troféu possível que ele pudesse ter encontrado, e os tesouros mais valiosos, a trama de sangue e o conhecimento do mapa deixado pelo príncipe do submundo, já estavam em sua posse. Agora, ele só tinha que escapar com vida. Dispensando todas as suas memórias, Sun-Yi envolveu ambas as sombras ao redor de seu corpo. E correu em direção à luz. Por favor, não seja uma ilusão. Ele apareceu perto do portal, mergulhou nele. E tropeçou, caindo de joelhos. Seus dedos tocaram a grama macia e, com seu sentido tátil aprimorado pela trama de sangue, Sun-Yi sentiu cada pequeno detalhe de sua textura, do solo rico por baixo, do calor do sol em sua pele. Tudo era real. Era maravilhoso. Enquanto o portal cintilava e se fechava atrás dele, Sun-Yi apertou os olhos com força e soltou um breve e silencioso grito. Ele tinha muitas emoções fervendo em seu coração para colocá-las em palavras. Ele conseguiu. Ele escapou do vazio. Ele não deixou nada para trás. Enquanto Sun-Yi sentia a alegria de escapar do céu abaixo, algo mais aconteceu. Em algum lugar distante, ou talvez próximo, havia uma sala construída em pedra fria, cheia de um silêncio ensurdecedor. Era escura e vazia, disposta em forma de um heptágono, com 7 cantos mergulhados em sombras profundas. Havia 7 espelhos posicionados em cada uma das 7 paredes da sala, apontados para o centro. Não havia nada ali. No entanto, em cada um dos 7 espelhos, refletia-se a figura de um jovem sentado no chão de pedra com as mãos acorrentadas nas costas. O jovem estava imóvel, quase como se fosse apenas uma estátua e não um ser vivo. Mas então, algo mudou. Alguns momentos depois que Sun-Yi atravessou o portal e apareceu na ilha da Torre de Marfim. Um canto dos lábios do jovem se curvou ligeiramente, formando um leve sorriso. Mordred também ficou feliz em ver Sun-Yi escapar. Capítulo 457, Torre de Marfim. Santa. Venha ver isso. Sun-Yi sentou-se na grama macia, desfrutando da luz solar e do vento fresco. Ele nem sabia o quanto sentia falta deles. Sentia falta de tudo, na verdade. Olhando para trás, era difícil imaginar que ele suportou mais de um mês de completa ausência sem enlouquecer. Suas experiências na cidade sombria, parecia, o tornaram muito mais resiliente. A sombra da Torre de Marfim se movia lentamente mais perto à medida que a noite se aproximava, marcando a passagem do tempo. Era pacífico e silencioso no prado verde da ilha celestial. Respondendo ao seu chamado, o demônio taciturno apareceu nas proximidades e ficou em silêncio, observando a magnífica torre branca. Seus olhos de rubi, no entanto, não mostravam nenhuma emoção. Ele suspirou. Bem, acho que é adorável. A ilha elevada não era muito grande, então Sun-Yi podia mais ou menos ver sua borda não muito longe, cercada por placas flutuantes de mármore quebrado. Havia um prado destilado, um bosque que farfalhava ao vento e um elegante gazebo construído do mesmo material branco da própria Torre de Marfim. O arco de pedra dentro dele também era branco e vazio. O portal se fora. A alguma distância, conectado ao gazebo por um caminho de pedra, ficava a magnífica grande pagode que antes pertencera ao demônio da esperança. Se sua cópia no céu abaixo era sombria e sinistra, a original era o oposto completo. Era bonita, graciosa e ligeiramente surreal, como se fosse sublime demais para existir no reino mortal. De certa forma, não existia mesmo. No entanto, algo na Torre de Marfim deixava Sun-Yi inquieto. Ele não conseguia descrever exatamente o sentimento, mas era como se sentisse ao mesmo tempo atraído e ameaçado por ela. A sensação não vinha de sua intuição, mas sim dos cantos mais profundos de sua alma. Era bastante forte,
E também havia algo estranho na forma da própria torre. Havia algo estranho que circundava a base dela, contornando todo o perímetro da grande pagode e desaparecendo da vista. Aquela coisa era quase da mesma cor, mas ligeiramente menos imaculada, feita de seções longas e desgastadas. Depois de olhar para aquilo por um tempo, Sun-Yi finalmente percebeu o que era aquela coisa. Osso. Em volta da torre estava o que restava do rabo de alguma criatura gigante morta. Ele franziu a testa. Ainda bem que está morto. Espero que continue assim. Sun-Yi suspirou, usou a visão cruel para ajudar-se a se levantar e dirigiu-se para a borda da ilha. Santa seguiu, colocando a lâmina do fragmento da meia-noite em seu ombro. Chegando lá, ele olhou cautelosamente para baixo e viu o mosaico desarticulado das ilhas acorrentadas bem abaixo. De cima, pareciam pedaços de um belo mosaico que alguém havia montado em meio à escuridão aveludada, com uma dispersão de estrelas radiantes brilhando entre eles. Sun-Yi contemplou a vista por um tempo, então pegou uma pedra do chão e a lançou para fora da borda. A pedra caiu por cerca de 100 metros sem encontrar resistência. No entanto, de repente, ela se partiu e explodiu em fragmentos, que então se tornaram poeira e se dispersaram no vento. Maldição. Parecia que o esmagamento ainda estava presente. A diferença era que a Torre de Marfim em si não era afetada por ele, assim como a ilha em que estava e uma pequena área ao seu redor. Como ele iria descer? Sun-Yi ficou na borda, por algum tempo com uma expressão ressentida no rosto, depois se virou e caminhou mais fundo na ilha, circulando a Torre de Marfim pela esquerda. Do outro lado da grande pagoda havia um lago límpido, com riachos de água fluindo dele e caindo sobre a borda da ilha. Sob a luz do sol brilhante, parecia que toda a superfície do lago estava brilhando com um radiante dourado puro. Sun-Yi olhou seu reflexo na água e depois para um banco ricamente gravado que ficava próximo, esculpido em pedra branca. Finalmente, ele continuou caminhando e chegou a um ponto de vista de onde se podia ver o portão da graciosa torre. Os portões se pareciam muito com aqueles que ele havia aberto nas profundezas do céu abaixo, com a principal diferença sendo a cor e a ausência de fuligem. Assim como havia os restos esqueléticos de uma besta gigante deitada à frente deles, seu corpo serpentino envolvendo a torre, seu crânio maciço descansando bem perto das altas portas brancas. Cada uma das assustadoras presas da grande besta era tão comprida quanto a altura de Sun-Yi, pelo menos. Profunda escuridão se alinhava em seus olhos vazios. Ele estremeceu. Isso é um dragão? De fato, era. Bem na frente de Sun-Yi estavam os ossos envelhecidos e brancos como neve de um dragão de verdade. A imagem da poderosa criatura morta diante da torre imaculada era solene, misteriosa e aterrorizante. O que poderia ter matado tal ser? Pensando que não queria saber, Sun-Yi hesitou por um tempo e então se dirigiu aos restos do dragão. Ele estava desesperadamente esperando que a grande besta não se movesse e ganhasse vida. Se isso acontecesse, bem, era melhor nem pensar nisso. Ao alcançar o crânio branco da poderosa criatura, Sun-Yi hesitou por um momento e depois passou entre as assustadoras presas, aproximando-se dos portões. Eles estavam um pouco entreabertos, então ele nem precisou usar essência para abri-los. Sun-Yi reuniu coragem, ergueu a mão e empurrou os portões. De repente, ele sentiu um pouco de sono. O que é isso? Sun-Yi balançou a cabeça para afastar o sono, caminhou para dentro da torre e se viu em um grande salão, a luz brilhante passando por suas altas janelas. O ar dentro, no entanto, estava impregnado de uma estranha e cintilante escuridão. E em seu centro, havia correntes. 7 correntes se espalhavam pelo chão branco imaculado, como se crescessem dele, cada uma terminando em uma algema quebrada. As algemas estavam escritas com uma infinidade de runas e danificadas, seu metal rasgado. Elas também eram a fonte do estranho brilho que emanava de suas superfícies em neblinas etéreas. Uma massa caótica e sempre mutante de pura escuridão pulsava bem no centro do grande salão. Não era escuridão. Parecia mais uma fenda no tecido da realidade, uma que poderia devorar até mesmo a própria luz. Sun-Yi ficou tenso e deu um passo, hesitante para frente, esperando ver o que estava escondido atrás da escuridão. Assim que o fez, no entanto, uma voz familiar ecoou no silêncio do grande salão: "Pare, Sun-Yi. Volte se quiser continuar vivendo." Capítulo 458.
Algemas da esperança. Sun-Yi congelou e deu um passo cuidadoso para trás, observando as paredes do grande salão. Desta vez, a sincronia de Mordred era impecável. Não era como se Sun-Yi tivesse planejado se aproximar demais da massa de escuridão, mas ele pode ter subestimado o perigo que ela representava. Para ser honesto, ele sentia que não estava pensado com clareza. Não era como se tivesse perdido o controle, mas a estranha atração que sentia fora da torre era muito mais forte aqui, exercendo um efeito sutil em sua mente. Sun-Yi ficou tenso, e olhou para a fenda escura pulsante, percebendo que a atração emanava das correntes que eram sua fonte. Por quê? O que é aquela coisa? O príncipe perdido permaneceu em silêncio por alguns momentos, então suspirou. Realmente não consigo entender você. Sun-Yi piscou. Aquela não era a resposta que ele esperava. O quê? O que isso significa? Mordred respondeu com um pouco de dúvida em sua voz. Nada, na verdade. É apenas que algumas coisas sobre você sugerem uma certa origem, mas também há muitas contradições. Você não sabe como é um semente do pesadelo? Sun-Yi deu um salto para trás, então olhou cautelosamente para a massa de escuridão cintilante novamente. Então, aquilo era uma semente do pesadelo. Uma manifestação vil do feitiço que crescia no reino dos sonhos e eventualmente florescia, abrindo um portão para o mundo real para que as criaturas dos pesadelos entrassem. Aquilo que os despertos deveriam procurar e destruir desafiando o pesadelo contido dentro dele. Não é de se admirar que isso atraísse. Ele franzia a testa e disse com irritação, como eu deveria saber como é uma semente do pesadelo. Eu me tornei um desperto apenas alguns meses atrás. Mordred falou em seu tom educado habitual. Seus anciãos do clã não ensinaram nada para você? Sun-Yi abriu os olhos, com uma expressão chocada no rosto. Clã? Que clã? Eu pareço ser de uma linhagem para você? O príncipe perdido não respondeu, deixando Sun-Yi ferver em silêncio com indignação. Eventualmente, ele soltou um suspiro lento e perguntou desanimado, de qualquer forma. Você tem certeza de que é isso? Mordred hesitou por um longo tempo, então disse em voz baixa, eu tenho certeza. Eu a procurei por muito tempo, afinal. Ouvindo essas palavras, Sun-Yi franziu o senho. O quê? Espere. É por isso que você estava tentando chegar à Torre de Marfim? Para desafiar um pesadelo? Ele esfregou o rosto frustrado, tentando encontrar uma maneira de entender aquela afirmação, e então balançou a cabeça. Por que diabos você faria isso? Não há escassez de sementes do pesadelo em todos os lugares no reino dos sonhos, aquelas que não estão escondidas atrás de vazios infinitos e oceanos de chamas divinas. Essas coisas não eram tão numerosas a ponto de se deparar com uma todos os dias, mas também não eram tão raras a ponto de ir a esses extremos para alcançar uma. O que Mordred estava pensando? O príncipe perdido respondeu após uma curta pausa, sua voz levemente divertida. Você não é um alegado, de fato. Sun-Yi soltou um suspiro pesado. Ou você está especialmente obscuro hoje, ou não consigo te entender por algum motivo. O que os legados têm a ver com tudo isso? Mordred pensou por um momento e então disse, essa semente do pesadelo. É muito, muito especial. O que ele está falando, agora? A única coisa que diferenciava as sementes, na mente de Sun-Yi, era a sua categoria. Uma semente de categoria 2 floresceria em um portão de categoria 2 e continha um segundo pesadelo. Se um desperto desafiasse e passasse pelo teste, ele se tornaria um mestre. Se o mestre desafiasse uma semente de categoria 3 e sobrevivesse ao terceiro pesadelo, eles se tornariam um santo. A mesma coisa valia para os soberanos, embora apenas 3/4 pesadelos tivessem sido conquistados em toda a história humana, pelo que Sun-Yi sabia. E ele sabia mais do que a maioria das pessoas. Como uma semente poderia ser especial? Como se estivesse adivinhando o que ele estava pensando, Mordred falou, há muitos mestres, mas nem todos os mestres são iguais. Há algumas dezenas de santos, mas nem todos os santos são iguais. E da mesma forma, há inúmeros pesadelos. Mas nem todos os pesadelos são iguais. Sun-Yi franziu o senho. Como assim? É mais fácil? Mais difícil? O príncipe perdido suspirou. Nem um, nem outro. No que diz respeito à dificuldade do teste, o feitiço é sempre justo. A sua própria maneira perversa. No entanto, isso não significa que o resultado seja sempre o mesmo.
Quais inimigos você vence determinam quais memórias e ecos você recebe. Quais batalhas você luta determinam que experiência você trará de volta. Sun Yi relembrou seu próprio arsenal de memórias e teve que admitir que quanto mais criaturas do pesadelo únicas ele havia enfrentado, maior era a recompensa. Nesse sentido, desafiar um pesadelo único certamente traria mais riscos, mas também prometeria uma recompensa maior. Adicione a existência das memórias da linhagem à equação. Uma expressão de profunda preocupação apareceu em seu rosto. No entanto, Mordred ainda não havia terminado de falar. Ponto. Mas além disso, a natureza do pesadelo que você desafia determina qual conhecimento você receberá e qual segredo poderá descobrir. Como pesquisador, você deveria saber que as lições que os humanos podem aprender com as ruínas decrépitas no reino dos sonhos não são tão profundas. De onde você acha que vem a maior parte do nosso conhecimento? Vem das histórias que as pessoas trazem de seus pesadelos, é claro. Isso fazia sentido. Havia nativos reais do reino dos sonhos vagando pelos pesadelos, afinal. Como a aura dos 9. Mesmo que ele fosse apenas uma ilusão criada pelo feitiço não era algo simples. A maior parte do conhecimento que Sun Yi possuía era construída com base no que ele havia aprendido com o nobre espadachim Ryu estudioso. Quanto mais ele saberia se tivesse entrado no pesadelo com a intenção não apenas de sobreviver, mas também de aprender. Sun Yi olhou para a semente escura. Ela havia crescido na torre que um dia pertencera a um dos 7 demônios. Que mistérios tal pesadelo revelaria? Mordred deu-lhe tempo para pensar e então disse com um tom calmo, por essa razão, os clãs da linhagem, não todos, mas os verdadeiramente poderosos, selecionam cuidadosamente os pesadelos para seus membros desafiarem. Sun Yi hesitou por um momento e então levantou uma sobrancelha. Que clã maluco escolheu essa semente amaldiçoada para você tentar encontrar? Então, o príncipe perdido riu. Oh, não. Ninguém queria que eu a procurasse. Foi uma decisão minha. Na verdade, suspeito que apenas 2 pessoas tanto no mundo desperto quanto neste saibam de sua existência. Eu. E agora você. Ele riu novamente e depois acrescentou, mas é isso que também o torna tão especial. Nenhum deles poderia ter descoberto sua existência, alcançado e aproveitado suas recompensas, como suas. Depois disso, Mordred ficou subitamente em silêncio. Ele permaneceu assim por um tempo e então acrescentou em um tom tranquilo, bem. Não é como se eu também tivesse conseguido fazer isso. Ele suspirou, ficou por alguns momentos e depois acrescentou em um tom melancólico, você consegue imaginar quais segredos aquela semente esconde? O que alguém aprenderia daquele pesadelo? Pesadelo. Um pesadelo que foi criado a partir das correntes com as quais a própria esperança havia sido aprisionada. Capítulo 459. Semente do pesadelo. Esperança. Ela mesma. Sun Yi olhou fixamente para as 7 correntes, encontrando novo significado em sua visagem cruel e nos restos deformados e rasgados das 7 algemas rúnicas. Então a ira do deus do sol não havia sido aplacada apenas destruindo o reino dela. Ele havia ido além, aprisionando o demônio da esperança no coração de seu domínio arrasado. Por quanto tempo? E como ela havia escapado, afinal? Ele inclinou a cabeça. Então o demônio da esperança estava acorrentado aqui? Mordred respondeu com um leve tom de surpresa em sua voz. Você conhece os demônios? Um sorriso torto apareceu no rosto de Sun Yi. Eu conheço. Um pouco. Por que não conheceria? Embora, para ser sincero, não haja muitas informações sobre eles, mesmo entre os pesquisadores do Reino dos Sonhos. Então, o governante que você me falou era um dos demônios. Uma divindade menor? Mordred ficou em silêncio por um momento, então disse desanimado, sim. Não tenho certeza se essas 2 palavras realmente se encaixam. Também não sei o que a esperança fez para merecer a ira do Senhor da Luz. No entanto, eu sei que essas 7 correntes são o que mantém as ilhas acorrentadas de caírem no céu abaixo. Sun Yi arqueou as sobrancelhas. O quê? O príncipe perdido suspirou. As pessoas pensam que existem inúmeras correntes celestiais conectando todas as ilhas, mas na verdade, existem apenas 7, e você está olhando para suas raízes. Ou melhor, existiam apenas 7. Cada uma delas precisou ser quebrada para que a Torre de Marfim pudesse se libertar, é claro. Então,
Agora as ilhas estão ligadas pelos fragmentos das 7 correntes originais, muitas delas separadas umas das outras. É por isso que estão desmoronando lentamente, uma após a outra. Sun-Yi pensou por um momento, tentando corrigir a forma como costumava pensar sobre as ilhas acorrentadas. A nova informação era interessante, mas não muito útil. Abanando a cabeça, ele voltou sua atenção para a semente do pesadelo. Então, qual é a categoria desse objeto? Eu suponho que contenha um segundo pesadelo, já que você queria desafiá-lo. Mordred respondeu sucintamente, correto. Apóstrofo. Essa é uma maneira de sair do reino dos sonhos, então. Mas eu sou suicida o suficiente para entrar no segundo pesadelo sozinho. Coortes inteiras de despertos experientes rotineiramente perecem em suas tentativas de se tornarem mestres. Quais seriam minhas chances de sobrevivência sem ninguém para proteger minhas costas? Assim como o mestre Jet havia dito, ninguém sobrevive no reino dos sonhos sozinho. Provavelmente ela sabia por experiência própria. Ele franziu o senho. Espere. Essa semente vai criar um portão no mundo real se não for destruída. Quando Mordred respondeu, sua voz era quase indiferente. De fato. Mas não será tão cedo. Talvez em alguns anos, ou uma década. Ela ainda não amadureceu o suficiente para poder florescer. Sun-Yi hesitou. Mas ela pode ser desafiada, certo? O príncipe perdido não respondeu por um tempo, mas finalmente disse, sim. Uma semente pode ser desafiada antes de florescer, assim como depois. Se a semente não for encontrada a tempo e um portão se abrir, os desafiantes podem lutar e entrar diretamente no pesadelo. O portão também perturba as âncoras daqueles próximos a ele, então mestres e santos que entram no reino dos sonhos aparecerão nas proximidades da semente em florescimento. Depois disso, eles podem conduzir os despertos até ela. Ele fez uma pausa e depois acrescentou, na verdade, a maioria das sementes não é encontrada a tempo, porque o reino dos sonhos é vasto e apenas parcialmente explorado. É por isso que as criaturas dos pesadelos estão entrando em nosso mundo com tanta frequência. Desafiar uma semente antes de florescer é muito melhor. Neste caso, no entanto, eu aconselharia contra. Sun-Yi afastou-se da massa de escuridão cintilante e perguntou em um tom calmo, e mesmo? Por quê? Mordred soltou um suspiro pesado. Conquistar um segundo pesadelo sozinho não é impossível, mas tentar isso é o mesmo que jogar sua vida fora. As chances de retornar vivos são muito pequenas. É por isso que os despertos os desafiam como membros de coesas e experientes coortes. Mesmo assim, muitos não sobrevivem. A maioria, na verdade. Mas este pesadelo é ainda pior. Entrar nele é uma sentença de morte garantida, independentemente do número de desafiantes. A menos que... Sun-Yi manteve os ouvidos atentos, de repente muito atento. A menos que o quê? O príncipe perdido permaneceu em silêncio por um breve momento, então disse, há um altar negro no lugar que você chama de templo noturno. Nele repousa uma faca de marfim. Apenas aqueles que derramaram sangue no altar e receberam a memória da faca têm uma chance de sobreviver ao julgamento que se esconde dentro desta semente. Sun-Yi pescou algumas vezes. Espera. Isso me soa muito familiar. Ele pensou por alguns segundos e perguntou, o punhal de obsidiana do altar branco do santuário de Noctis funcionaria? Mordred riu. Claro. Ter os dois seria ainda melhor, incrivelmente melhor. No entanto, eu não conheço o método para receber a memória do punhal de obsidiana. O ritual parece ser diferente daquele exigido para o altar no templo noturno, e eu nunca descobri como fazer. Você não. Mas eu talvez tenha. A imagem do baú cobiçoso apareceu na mente de Sun-Yi, cheio de moedas douradas. Havia quase 1.500 dentro dele. Seria o suficiente para permitir que ele levantasse o punhal de obsidiana do altar? Ele tinha a sensação de que sim. Mas afinal, o que essas facas realmente fazem? E como diabos você sabe de tudo isso? No entanto, não houve resposta. Mordred havia desaparecido novamente. Sun-Yi ficou sozinho na bela sala da pagode de marfim, olhando para suas paredes brancas e para a escuridão que havia se enraizado entre elas. A semente do pesadelo estava chamando por ele, exigindo ser desafiada e destruída. Ou talvez apenas alimentada com uma deliciosa alma humana. Isso é loucura. Tudo isso é loucura. Desafiar um segundo pesadelo sozinho era muito parecido com jogar sua vida fora,
E isso era mesmo sem levar em consideração a informação específica que Mordred lhe havia dado, que ninguém seria capaz de sobreviver a esse pesadelo muito especial, sem a memória de uma das duas facas dos altares, ou melhor ainda, possuindo ambas. A questão era: o que era pior? Desafiar o pesadelo ou tentar sobreviver ao esmagamento? Capítulo 460, Luta ou Fuga. Sun-Yi permaneceu no Salão das Correntes por um tempo, olhando para a semente do pesadelo e para a escuridão cintilante que envolvia. Em seguida, ele saiu. Profundamente pensativo, Sun-Yi passou entre as mandíbulas do dragão morto e lentamente dirigiu-se ao lago. Lá, sentou-se no banco de pedra e encarou a água com uma expressão sombria no rosto. O vento acariciava levemente seu rosto e sua pele pálida, aliviando as poucas queimaduras que ele havia recebido no céu abaixo. Santa ficou em silêncio ao seu lado, sua graciosa figura de ônix refletindo nas águas claras do lago. Um suspiro pesado escapou de seus lábios. Apóstrofo. Estou quase em casa. Há mais de um mês, ele havia se aventurado em uma expedição para explorar a Ilha dos Naufrágios e procurar pistas sobre o paradeiro do tesouro deixado pelo misterioso Noctis. Ele havia planejado ficar fora por apenas uma semana. Ele encontrou o tesouro, mas também lutou e derrotou 2 demônios, um caído e um ascendido, recebendo 2 memórias poderosas no processo. Depois disso, ele contemplou o tecido do destino através dos olhos de uma máscara divina e mergulhou em um abismo sem fim. Ele passou várias semanas mergulhando por um mar de nada, apenas para se deparar com um oceano de chamas em suas profundezas. Do outro lado do fogo, havia uma torre negra construída por um demônio antigo, e dentro dela estava a mão decepada de uma divindade, consumida por uma terrível podridão. Lá, Sun-Yi engoliu um osso falange do tecelão e recebeu a segunda parte de sua linhagem. Depois disso, ele usou chamas divinas para abrir um portal entre o vazio escuro e os céus iluminados pelo sol, e encontrou as 7 correntes que um deus havia usado para prender Desir, o demônio da esperança. Em algum momento do caminho, ele encontrou uma alma perdida que se chamava Mordred, o príncipe do nada. Uma voz desencanada que surgiu do nada e o ajudou ao longo do caminho. Agora, Sun-Yi só precisava fazer mais uma coisa: mergulhar em um pesadelo mortal ou se lançar do limite da Ilha de Marfim para ser atingido pela fúria devastadora do esmagamento. Com um suspiro pesado, ele se virou e encarou os ossos brancos da grande besta, que havia envolvido seu corpo poderoso ao redor da base da bela Torre da Esperança, há milhares de anos, antes de sucumbir à morte. Vamos colocar esse show em movimento, eu acho. Algum tempo depois, Sun-Yi estava apoiado na parede da Torre de Marfim. Ele estava em uma situação difícil entre a cauda do dragão morto e a superfície branca da grande pagoda, com Santa ao seu lado, suas armas, guardadas. Com um sorriso torto, Sun-Yi envolveu as 2 sombras ao redor do seu corpo e circulou a essência das sombras através das serpentinas da serpente da alma, se preparando para o que estava prestes a acontecer. Então, ele olhou para o demônio de pedra taciturno e levantou as sobrancelhas. O que você está esperando? Empurre. Santa o olhou com indiferença, deu um passo à frente, colocou a mão na superfície do osso maciço à sua frente e empurrou com toda a sua força demoníaca. Seus pés afundaram alguns centímetros no solo, mas o osso antigo não se moveu. Até que Sun-Yi se uniu à sua sombra. Pressionando seu ombro contra a superfície branca adamantina, ele infundiu essência das sombras em seus músculos e empurrou também. Embora parecesse que o esforço ia matá-lo, o osso finalmente cedeu. Uma das vértebras maciças que compunham a cauda do dragão morto rolou, separando-se do restante. Vamos lá. Continue. Claro, Sun-Yi não iria desafiar um segundo pesadelo sozinho. Quem ele pensava que era, louco? Bem, talvez ele fosse um pouco. Mas ser suicida não fazia parte de sua loucura muito leve e encantadora. Em vez disso, ele ia jogar um pedaço da cauda do dragão morto para fora da Ilha de Marfim e montá-lo até o chão, esperando que ele sobrevivesse ao esmagamento. Se um dragão não conseguisse, então o que conseguiria? Coloque suas costas nisso. Santa realmente não precisava do encorajamento ou conselho. Então Sun-Yi estava mais gritando por seu próprio benefício, já que produzir barulhos altos parecia ajudá-lo a lidar com o esforço de tentar empurrar o osso antigo, por algum motivo. Felizmente, agora que ele havia sido deslocado, o processo ficou mais fácil. Juntos,
Eles moveram lentamente a vértebra maciça além do gazebo que continha o portal inativo, depois além do bosque de árvores antigas e finalmente até a beira da ilha. Lá, Sun-Yi parou por um momento e tentou recuperar o fôlego. Então, cautelosamente, olhou para baixo. Isso foi um erro. Se antes o mosaico colorido das ilhas voadoras abaixo era apenas uma visão deslumbrante, agora que ele tinha que pular de verdade, isso deixava Sun-Yi tonto e assustado além da conta. Mas era tarde demais para mudar de ideia. Não era. Cerrando os dentes, Sun-Yi tentou não pensar na altura inconcebível e entrou na vértebra, que, é claro, estava oca no centro. Havia espaço suficiente ali para caber seu corpo, e essa era a razão pela qual ele havia escolhido essa, em particular, em primeiro lugar. Ele hesitou por muito tempo, tentando reunir coragem. Talvez ainda não seja tarde demais. Talvez eu deva apenas entrar na semente. Qual é o grande problema, afinal? É apenas um segundo pesadelo. Mas não havia como voltar atrás. Ele simplesmente tinha que fazer isso. Inspirando profundamente, Sun-Yi prendeu a respiração por um momento e então gritou com uma voz baixa: Santa! Empurre! Do lado de fora da vértebra massiva, o demônio taciturno olhou para a superfície do osso antigo por um momento. E então, deu-lhe um chute devastador. Enquanto o osso caudal do dragão despencava da borda da ilha de Marfim, causando um tremor sério em Sun-Yi, ele gritou, dispensou Santa e se dissolveu na sombra que habitava um espaço oco dentro da vértebra. É claro que ele não iria tentar sobreviver ao esmagamento em sua forma física. Ele apenas precisava de uma sombra grande o suficiente para se esconder. Enquanto o osso de dragão durasse, a sombra também duraria, e ele estaria seguro. Se durasse. Por alguns segundos, tudo parecia bem, mas então a vértebra deixou a bolha de segurança que envolvia a ilha celestial, e de repente, uma pressão inconcebível a atingiu de todos os lados como o martelo de um deus irado, fazendo o osso de porcelana produzir sons terríveis de rachaduras. Mais uma vez, Sun-Yi estava despencando pelo céu com uma velocidade terrível. Só que desta vez, o veículo que ele havia escolhido para transportá-lo era ainda mais estranho, além de estar girando loucamente, com o vento rugindo ensurdecedoramente ao redor. Felizmente, ele não poderia ficar enjoado como uma sombra. Caso contrário, seu estômago já vazio ficaria ainda mais vazio. Maldição! Não se quebre, maldito osso! A vértebra do dragão morto estava rachando e se partindo lentamente. Mas, milagrosamente, ainda se mantendo unida. Nessa altura, o esmagamento era mortal o suficiente para reduzir a carne de uma santa, uma semideusa de verdade, a uma pasta ensanguentada. Talvez até formar uma grande nuvem vermelha. Mas o osso de dragão adamantino apenas começava agora a desmoronar lentamente. Uma vez iniciado o processo, porém, tornava-se imparável. Sun-Yi entrou em pânico ao ver largas rachaduras surgirem na superfície branca ao seu redor. Em seguida, um pedaço do osso voou para longe, permitindo uma inundação caótica de luz. Amaldiçoando, ele se afastou da abertura, mas segundos depois, outra apareceu, e depois outra. O tamanho da sombra em que ele poderia se esconder estava diminuindo cada vez mais. Merda! Logo, havia mais buracos e rachaduras no osso do que ele podia contar. E então, ele se desfez completamente. No último segundo, Sun-Yi se agarrou à maior lasca remanescente da antiga vértebra e começou a dançar loucamente, deslocando-se de um lado para outro conforme o fragmento girava e expunha diferentes partes ao sol. Pequenos pedaços se soltaram dele e, então, o próprio fragmento também se rachou. Arg! Finalmente, a lasca da vértebra adamantina se desintegrou em uma chuva de estilhaços pequenos demais para caber em Sun-Yi em suas sombras. Sem ter para onde se esconder, ele foi jogado de volta ao mundo físico, seu corpo instantaneamente se tornando vítima da força que quebrava ossos do esmagamento. Felizmente, seus ossos agora eram muito mais robustos do que antes. E o esmagamento já não era tão irrevogavelmente devastador como era mais acima. Enquanto um grito alto escapava da boca de Sun-Yi, ele continuou a cair, sentindo seu corpo ser triturado cruelmente. Mas com a ajuda de duas sombras e uma generosa liberação de ciência das sombras, não foi o suficiente para matá-lo ou mesmo feri-lo gravemente. Era apenas doloroso, prejudicial e desagradável.
O osso da cauda do dragão morto elevou o suficiente para atravessar as piores camadas do esmagamento. Agora, tudo o que ele tinha que fazer era pousar. Com um gemido contido, Sun-Yi lutou para controlar sua queda e finalmente conseguiu estabilizar seu corpo, impedindo-o de girar loucamente. As ilhas acorrentadas agora estavam muito mais perto do que antes. Na verdade, ele até reconhecia algumas das mais próximas. Não ouse errar, seu pálido desgraçado. Ele realmente não queria repetir todo o maldito processo novamente. Convocando a asa sombria, Sun-Yi esperou um segundo para que o manto de libélula ativasse seu encantamento e então lentamente começou a transformar sua queda em um planeio. Um único pensamento ecoou em sua mente: consegui. Eu realmente consegui. Droga, eu realmente consegui. Algum tempo depois, a figura de um jovem caiu dos céus e pousou habilmente no dedo indicador da gigantesca mão de ferro que estava no centro de uma ilha pacífica e tranquila. O jovem parecia um pouco estranho. Ele estava sem camisa, com várias queimaduras meio curadas cobrindo sua pele pálida e uma tatuagem ameaçadora e intricada de uma serpente negra enroscada cobrindo seus braços, assim como uma grande parte de seu torso. Seus cabelos negros estavam selvagens e desgrenhados, e seus olhos escuros pareciam um pouco insanos. Sun-Yi balançou um pouco, recuperou o equilíbrio. E virou-se para um grupo de espertos que estavam sentados ao redor de uma fogueira dançante, encarando com a boca aberta. Um sorriso radiante apareceu em seu rosto. Ah! Bom dia para vocês, meus semelhantes. Diga. Uma intensidade louca apareceu em seus olhos. Sun-Yi lambeu os lábios e perguntou roucamente: a comida que eu vejo assando na fogueira de vocês?